O milagre que mudou a vida de André. André tinha apenas 12 anos quando os médicos disseram aos seus pais que ele não viveria muito mais. A doença era rara, agressiva e sem cura conhecida, poliarterite microscópica, uma inflamação grave nos pequenos vasos sanguíneos que afetava seus rins, pulmões e até o coração. Os remédios só aliviavam os sintomas por pouco tempo, e cada crise o deixava mais fraco. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto o via perder peso, as pernas inchadas, a pele amarelada. O pai, seu João, um homem simples e trabalhador, não sabia mais o que fazer. Já haviam gasto tudo o que tinham em médicos, exames e remédios. A esperança estava se esgotando. Foi então que a vizinha, Dona Rosa, uma irmã da congregação cristã no Brasil, apareceu em sua casa com um prato de comida. Ao ver o estado de André, ela não ofereceu palavras vazias, mas sim um convite sincero. Irmã Maria, por que vocês não vêm conosco no culto? Lá, oramos a Deus, e Ele ouve. Não custa tentar. Dona Maria hesitou. Eles nunca haviam frequentado nenhuma igreja, mas a dor era tão grande que qualquer luz, por menor que fosse, valia a pena. No domingo seguinte, vestidos com as melhores roupas que tinham, embora simples e sem luxo, entraram na pequena sala de cultos da CCB. Não havia instrumentos, nem palcos, nem holofotes. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de um lado, mulheres de outro, e um ancião à frente, com a Bíblia nas mãos. André, fraco, sentou-se ao lado do pai. O culto começou com hinos cantados a capela, vozes unidas em harmonia pura, sem acompanhamento musical. Era diferente de tudo que ele já havia visto. Não havia show, nem discursos longos, apenas a palavra de Deus sendo lida com reverência e orações feitas com fé. Quando chegou a hora dos testemunhos, alguns irmãos se levantaram e contaram como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, ou até da morte. André ouvia tudo com os olhos brilhando, apesar da fraqueza. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, olhou para a família e disse: Se alguém aqui precisa de oração, que se levante. Deus está presente. Seu João, com lágrimas nos olhos, levantou-se primeiro. Depois, Dona Maria. André, com dificuldade, apoiou-se no banco e também se pôs de pé. O ancião aproximou-se deles, colocou a mão na cabeça do menino e começou a orar com uma fé que André nunca havia sentido antes. Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Tocai neste menino, restaurai sua saúde, dai-lhe forças. Não pelo que nós merecemos, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos ao redor repetiram o amém em uníssono, e André sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios, mas de dentro do coração. Quando o culto terminou, o ancião convidou a família para voltar. Eles voltaram. E voltaram novamente. Semanas se passaram. André continuava fraco, mas algo havia mudado. Ele já não tinha medo. Os irmãos da igreja o visitavam, oravam por ele, traziam comida. Sua mãe começou a participar das reuniões de oração das irmãs, e seu pai, embora quieto, não faltava a nenhum culto. Um dia, durante a Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram passados entre os irmãos em silêncio reverente, André sentiu uma certeza: Deus não o havia abandonado. Então, numa quarta-feira à noite, durante um culto de oração, algo extraordinário aconteceu. André estava sentado, ouvindo os hinos, quando de repente sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Não era febre, era diferente. Ele se levantou, tremendo, e disse ao pai: Pai, eu estou bem. Eu sinto que estou curado. Seu João, assustado, o levou ao médico no dia seguinte. Os exames, que antes mostravam inflamação generalizada, agora estavam normais. Os rins, que antes falhavam, funcionavam perfeitamente. O médico, atônito, não encontrou explicação. Só disse: Continua tomando os remédios, mas isso não faz sentido. André, porém, sabia o que havia acontecido. No domingo seguinte, ele se levantou durante os testemunhos, com voz firme, e disse: Irmãos, eu vim aqui doente, quase morrendo. Mas Deus me curou. Não foi médico, não foi remédio, foi a oração de vocês, foi a fé em Jesus. Obrigado. A igreja inteira chorou. O ancião sorriu, com os olhos brilhando, e disse:
A fé verdadeira não precisa de espetáculo. Basta um coração sincero e um Deus que ouve. Anos se passaram. André cresceu, batizou-se nas águas da mesma forma simples e solene como tudo na CCB, sem pompas, só com a presença de Deus e dos irmãos. Tornou-se um jovem dedicado, sempre presente nos cultos, ajudando onde podia. Sua família nunca mais deixou a igreja. Quando perguntavam a ele como havia acontecido o milagre, André respondia: "Não foi por causa de mim. Foi porque Deus é fiel, e os irmãos da congregação cristã oram de verdade. Eles não buscam fama, não buscam dinheiro, buscam só a Deus. E Ele não desampara quem nele confia." Hoje, André é um homem de fé. Sua história é contada não para engrandecer a ele, mas para mostrar que, onde há humildade, oração e um coração voltado para Deus, milagres ainda acontecem. Não da forma que o mundo espera, com barulho e exaltação própria, mas no silêncio de uma sala simples, onde irmãos se reúnem em nome de Jesus. E a lição que ele aprendeu? Que a fé não é sobre ver para crer, mas crer para ver. Que Deus não muda, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E que, na congregação cristã no Brasil, a simplicidade não é fraqueza, é força. Porque quando o homem se humilha, Deus age. A vida de André mudou completamente depois daquele milagre. Ele, que antes mal conseguia sair da cama sem sentir dores lancinantes nas costas, agora trabalhava como voluntário na igreja, ajudando a organizar as reuniões e até mesmo levando a palavra de Deus para outros que, como ele, haviam perdido a esperança. Sua esposa, Maria, que por anos viu o marido se arrastar entre médicos e remédios, agora o via de pé, firme, com um sorriso no rosto que não era mais forçado. Mas não foi só a saúde que se renovou. O coração de André também foi transformado. Antes, ele era um homem amargurado, que questionava até a existência de Deus. "Por que eu, Senhor?", era a pergunta que ecoava em suas noites de insônia. Depois do milagre, essa pergunta se tornou: "O que o Senhor quer que eu faça agora?" Ele passou a entender que sua dor não tinha sido em vão. Cada noite de sofrimento, cada lágrima derramada no travesseiro, tinha um propósito: levá-lo de volta para os braços do Pai. Um dia, enquanto ajudava a distribuir folhetos na porta da igreja, André conheceu o Sr. Antônio, um idoso que chegava apoiado em uma bengala, com o rosto marcado pela dor. Os olhos dele brilharam quando André contou sua história. "Você acha que Deus ainda pode me curar?", perguntou o velho, com a voz trêmula. André não hesitou: "Não só pode, como vai. Mas você precisa crer de verdade. Não é a bengala que te sustenta, é a mão de Deus." E assim, Antônio começou a frequentar as reuniões. Não foi fácil. As dores nas articulações pareciam piorar a cada dia, e houve momentos em que ele pensou em desistir. Mas André estava sempre ali, lembrando-o: "Deus não desiste de você. Por que você desistiria dele?" Até que, numa noite de oração, enquanto os irmãos impunham as mãos sobre ele, Antônio sentiu algo quente percorrer suas pernas. Lentamente, como se estivesse aprendendo a andar de novo, ele se levantou. A bengala caiu no chão com um barulho seco. E pela primeira vez em anos, ele deu alguns passos sem dor. O milagre de Antônio se espalhou pela congregação como fogo em palha seca. Mais pessoas começaram a chegar, não atraídas por promessas vazias, mas pela fé genuína daqueles que já haviam experimentado o poder de Deus. E André, que um dia foi curado, agora via outros sendo libertos não só de doenças, mas de vícios, de depressão, de famílias destruídas. Ele entendia que o verdadeiro milagre não era apenas o corpo sarado, mas a alma restaurada. Hoje, anos depois, André ainda está lá, na mesma congregação simples, onde não há holofotes nem palcos luxuosos. O que há é um povo que ora com fé, que chora junto, que celebra cada vitória como se fosse a primeira. Ele aprendeu que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E que, às vezes, os maiores milagres não acontecem com estrondo, mas no silêncio de um coração que se entrega. Porque no final das contas, a congregação cristã no Brasil não é feita de paredes ou estruturas. É feita de vidas. Vidas como a de André, que foi tirado do lixo para ser colocado nos braços do Pai. Vidas como a de Antônio, que trocou a bengala pela fé. E vidas como a sua, que ainda estão por vir, esperando apenas um convite para experimentar que, onde há Deus, não há impossíveis. E foi justamente num domingo comum, daquele jeito que só a Universal tem,
que a história de André se cruzou com a de Maria Clara, uma jovem que chegou à igreja arrastando mais do que os pés, carregava uma dor que parecia não ter cura. Ela tinha apenas 22 anos, mas os olhos cansados contavam uma vida inteira de decepções. O diagnóstico médico era cruel, uma doença degenerativa que, aos poucos, roubaria seus movimentos, sua independência, sua esperança. Os médicos tinham sido claros: prepare-se para o pior. Não há tratamento, não há reversão. Apenas acompanhamento. Mas Maria Clara não veio à igreja atrás de acompanhamento. Veio atrás de um milagre. E quando entrou naquele templo simples, com as paredes despretensiosas e o cheiro de café que vinha da cozinha dos irmãos, algo dentro dela disse: aqui é diferente. Não eram as palavras do pastor, nem a música que tocava baixo no som, era a fé que pulsava no ar, como se cada pessoa ali já tivesse visto Deus agir de perto. André a viu logo que ela entrou. Reconheceu aquele olhar perdido, aquele peso nos ombros. Ele mesmo já tinha sido aquele alguém que entrava pela porta dos fundos, com medo de ser julgado. Sem pensar duas vezes, se aproximou e perguntou: primeira vez aqui? Maria Clara assentiu, segurando as lágrimas. Eu também cheguei assim um dia, ele disse, apontando para a cadeira onde costumava sentar, bem na frente do altar. Mas hoje eu estou aqui de pé. E você também vai estar. Ela não acreditou de imediato. Como poderia? Os exames não mentiam, as dores eram reais. Mas quando o pastor começou a orar, algo mudou. Não foi um raio, não foi um trovão, foi uma paz que invadiu seu coração, como se Deus mesmo sussurrasse: confie em mim. E Maria Clara chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pelas noites em claro, pelo medo do futuro, pela sensação de que estava sozinha no mundo. Mas, dessa vez, não estava. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. Cada dia, uma oração. Cada culto, uma semente de fé plantada. Até que, num sábado à tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois da reunião, sentiu algo estranho. As mãos, que antes tremiam ao segurar um copo, estavam firmes. Os passos, que antes eram incertos, ganharam uma leveza que ela não conhecia. No início, achou que era imaginação. Mas quando chegou em casa e tentou fazer algo que há meses não conseguia, amarrar o próprio cabelo, as lágrimas vieram de novo. Dessa vez, porém, eram lágrimas de gratidão. No domingo seguinte, ela subiu ao altar. Não para pedir, mas para testemunhar. Com a voz trêmula, contou como a doença que os médicos disseram ser irreversível estava recuando. Como a dor que a acompanhava havia diminuído. Como, pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia enxergar um futuro. E quando terminou de falar, a igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus. Não era um milagre barulhento, com luzes e câmeras. Era um milagre real, daqueles que acontecem quando a fé encontra a misericórdia de Deus. André, que assistia a tudo de lado, sorriu. Ele sabia bem o que era aquilo. Sabia que Maria Clara não era uma exceção, mas mais uma prova de que, na Universal, os impossíveis têm endereço certo. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não importava se você chegava quebrado, doente ou sem esperança. O que importava era o que Deus podia fazer com uma vida disposta a confiar nele. E enquanto o culto terminava, com os irmãos se abraçando e louvando, Maria Clara sentiu uma mão no seu ombro. Era uma senhora idosa, que ela já tinha visto outras vezes na igreja, sempre sentada na última fileira. Menina, a senhora disse, com os olhos brilhando, você não sabe, mas eu orei por você desde o primeiro dia que te vi. Deus me falou que você seria curada. Maria Clara abraçou aquela mulher como se fosse sua própria mãe. Porque, de certo modo, era. Era mãe na fé, parte da família que Deus lhe dera quando ela achava que estava sozinha. Hoje, Maria Clara não só caminha sem ajuda como corre. Literalmente. Ela faz parte do grupo de jovens da igreja, ajuda na evangelização e, toda vez que pode, conta sua história para quem chega desanimado. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, ela diz, com a convicção de quem viu o sobrenatural de perto. E assim vai a congregação cristã no Brasil, um lugar onde as histórias se entrelaçam, onde o choro se transforma em riso e onde ninguém sai como entrou. Porque ali, entre orações e louvores, Deus não apenas muda vidas, Ele as reescreve.
E cada milagre, por menor que pareça, é um grito de que ele está vivo, que ele ouve, que ele age. Talvez você esteja lendo essa história pensando, mas o meu caso é diferente. Ou Deus não vai se importar comigo. Mas se André, um homem nas ruas, e Maria Clara, uma jovem com uma doença sem cura, encontraram esperança ali, por que você não encontraria? A porta está aberta. O convite está feito. E o milagre? Bem, o milagre já está a caminho. Basta você dar o primeiro passo. Naquela mesma semana, enquanto as testemunhas de André e Maria Clara ainda ecoavam pelos corredores da Universal, uma mulher chamada Ana Lúcia entrou pela primeira vez na igreja. Ela não veio por curiosidade, nem por insistência de amigos. Veio porque não tinha mais para onde ir. Havia 3 anos que Ana Lúcia lutava contra uma depressão tão profunda que os médicos já haviam desistido de ajustar seus remédios. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram. Mas como conviver com algo que roubava suas forças antes mesmo de ela abrir os olhos pela manhã? Como aceitar que, aos 32 anos, sua vida tinha se reduzido a um quarto escuro e ao som dos próprios soluços? Ela entrou arrastando os pés, com os olhos inchados de tanto chorar. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas quando o pastor começou a falar sobre a força que vem do alto, algo dentro dela estremeceu. Não era esperança, ainda não. Era só um pequeno alívio, como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto abafado há anos. No final do culto, quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para vir à frente, Ana Lúcia hesitou. Não adianta, pensou. Mas suas pernas, como se tivessem vontade própria, a levaram até o altar. Ali, entre estranhos que agora eram irmãos, ela desabou. Não conseguiu falar, só chorar. E foi então que uma irmã em Cristo, uma senhora de mãos calejadas chamada Dona Jussara, se aproximou e sussurrou: Filha, Deus não se esqueceu de você. Ele só estava esperando você chegar aqui. As semanas seguintes não foram fáceis. Ana Lúcia ainda acordava com o peso no peito, ainda sentia o vazio. Mas agora tinha algo novo, um lugar para ir. Toda terça e domingo, ela estava lá. E a cada culto, aquele nó em sua alma ia se desatando aos poucos. Até que, numa noite de quarta-feira, durante uma corrente de oração, algo mudou. Ela não soube explicar direito. Não viu anjos, não ouviu vozes. Só sentiu, de repente, como se uma mão invisível tivesse tirado um manto pesado de seus ombros. E quando abriu os olhos, estava sorrindo. Sem motivo aparente. Sem esforço. Só, feliz. No domingo seguinte, Ana Lúcia subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, ela contou como havia entrado ali como uma morta-viva e agora saía com uma paz que nem os remédios mais caros tinham lhe dado. Não foi da noite para o dia, ela disse, mas foi real. Deus não me curou só da depressão. Ele me deu uma vida nova. E assim, mais uma história se juntava às outras. André, que agora ajudava na distribuição de cestas básicas para moradores de rua. Maria Clara, que voltará a dançar e sonhava em ser missionária. E Ana Lúcia, que tinha reencontrado a vontade de viver. Porque na Universal não há casos perdidos. Há só almas que ainda não encontraram o caminho de volta para casa. E o milagre? Ele não escolhe quem é digno. Ele escolhe quem crê, mesmo que essa fé comece do tamanho de um grão de mostarda. Talvez você esteja lendo isso agora e pense, mas eu já tentei de tudo. Ou a minha dor é grande demais. Mas se Ana Lúcia, que já tinha desistido até de si mesma, encontrou forças ali, o que impede você de tentar também? A porta continua aberta. O convite ainda está de pé. E o milagre? Bem, ele não está no final da estrada. Ele começa quando você decide dar o primeiro passo. Naquela mesma semana, enquanto as 3 mulheres compartilhavam seus testemunhos no altar, um homem chamado Carlos entrou pela primeira vez na Universal. Ele não tinha vindo por vontade própria, foi quase arrastado pela irmã, que há anos orava por ele. Carlos era daqueles que diziam: Deus não existe, e se existe, não se importa comigo. Mas a dor no peito que o acompanhava há meses já não deixava espaço para orgulho. Os médicos tinham falado em cirurgia de emergência, mas ele não tinha nem como pagar os exames. Sentado nos fundos do templo, de braços cruzados, ele ouvia as vozes das mulheres que, como ele,
já tinham chegado ao fundo do poço. Quando o pastor perguntou: "Tem alguém aqui que precisa de um milagre hoje?", Carlos sentiu algo estranho, uma pontada no coração, mas não de dor física. Era como se uma voz sussurrasse: "E se for verdade?". Ele não levantou a mão. Não chorou. Mas quando o pastor chamou os obreiros para orar individualmente, a irmã dele o puxou pela manga: "Vem, Carlos. Só uma oração não vai te matar." E ele foi. Não por fé, mas por cansaço. Por não ter mais para onde correr. O obreiro colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Carlos nunca tinha visto. "Em nome de Jesus, essa dor sai agora. Essa doença não tem poder aqui." Carlos sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de algo que parecia alívio. Quando abriu os olhos, a pressão no peito tinha sumido. Completamente. Ele saiu do templo naquela noite sem dizer nada a ninguém, com medo de que fosse imaginação. Mas na manhã seguinte, acordou sem a dor. Foi ao médico, fez novos exames. O cardiologista olhou os resultados, franziu a testa e repetiu: "Isso não faz sentido. Sua artéria estava 90% obstruída. Agora está normal." Carlos não contou sobre a oração. Não precisava. Ele sabia. Uma semana depois, estava de volta à igreja, dessa vez, por escolha própria. E dessa vez, quando o pastor perguntou quem queria receber Jesus, Carlos foi o primeiro a levantar a mão. Enquanto isso, Maria Clara tinha começado a dar aulas de dança para crianças carentes no salão da Universal aos sábados. "Se Deus me deu esse dom de volta, é para servir", ela dizia. As mães das crianças choravam ao ver as filhas sorrindo novamente, algumas delas vítimas de violência doméstica. "Aqui, elas esquecem o medo", contava uma delas. Ana Lúcia, que antes não conseguia nem sair da cama, agora liderava um grupo de apoio para mulheres depressivas. "Eu sei como é o deserto", ela dizia, segurando as mãos delas. "Mas eu também sei que tem um oásis. E ele se chama Jesus." E Jussara? Ela não só voltou a trabalhar, como abriu uma pequena padaria com a ajuda de irmãos da igreja. Todo domingo, deixava uma cesta de pães na porta do templo, para quem está com fome de comida, ou de esperança. Porque na Universal, o milagre não é só a cura do corpo ou a resolução dos problemas. É a transformação que vem depois. É o ex-viciado que vira conselheiro. A mulher abandonada que se torna mãe para órfãos. O homem sem rumo que descobre um propósito. Talvez você esteja lendo isso e pense: "Mas e eu? Meu caso é diferente." E é mesmo. Cada história é única. Cada dor tem seu peso. Cada milagre, seu tempo. Mas se Carlos, que não acreditava em nada, recebeu a cura que nem os médicos explicaram, se Maria Clara, que teve a carreira destruída, hoje dança para a glória de Deus, se Ana Lúcia, que queria morrer, agora salva vidas com sua história, o que faz você pensar que o seu milagre não pode acontecer também? A porta ainda está aberta. O convite ainda vale. E o Deus que fez tudo isso? Ele não mudou. Ele só espera que você dê o primeiro passo, mesmo que seja com os pés trêmulos e o coração cheio de dúvidas. Porque às vezes, o maior milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação que acontece dentro da gente quando a gente finalmente se entrega. E então, o milagre aconteceu. Não foi com trovões nem luzes cegantes, mas como um suspiro depois de uma longa noite sem dormir. As lágrimas que antes queimavam de dor agora escorriam leves, como chuva depois da seca. Você olhou para trás e percebeu: não foi o mundo que mudou de uma hora para outra, foi você. O medo ainda batia a porta, mas desta vez não entrou. A dúvida ainda sussurrava, mas sua voz já não tinha o mesmo poder. Porque o milagre não foi a cura instantânea, o emprego dos sonhos ou o amor perdido que voltou. Foi a coragem de se levantar quando tudo dizia para desistir. Foi a paz que invadiu seu peito quando você finalmente soltou o controle e sussurrou: "Eu confio", mesmo sem entender. Foi a descoberta de que, no meio do caos, havia uma mão segurando a sua mesmo quando você não sentia. Hoje, você olha no espelho e reconhece aquele brilho nos olhos. Não é o brilho de quem nunca sofreu, mas de quem sobreviveu e, mais que isso, de quem aprendeu. Aprendeu que Deus não tira as tempestades, mas ensina a dançar na chuva.
que Ele não apaga as cicatrizes, mas as transforma em mapas para guiar outros perdidos. A lição: o milagre não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio deles. E quando você menos espera, percebe, a porta nunca esteve trancada. O convite sempre foi para você. Não porque merecia, não porque era perfeito, mas porque, no fundo, ele sempre soube que você era capaz de algo maior do que imaginava. Agora, respire fundo. O seu milagre já começou, ele está em você. E a história mais bonita ainda está por ser escrita. Comece hoje.